Boa noite, amada igreja. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do Salmo 27 com bastante interesse e atenção pela palavra do Senhor. Anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra, e eu convido os irmãos para orarem juntamente comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, e Te louvamos e Te adoramos, porque Tu tens tido misericórdia de nós, porque Tu tens tido cuidado de nós, porque Tu renovas sobre nós dia a dia, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, porque Tu tens, mesmo mediante a tantas dificuldades que temos visto, Senhor, que temos enfrentado, nós podemos e sabemos que podemos confiar em Ti, ó Deus. Temos esperança em Ti. Te louvamos, Senhor, por todas as coisas que Tu tens feito por nós. E te adoramos, Senhor, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Mesmo diante de todos os problemas, nós sabemos a quem recorrer. E recorremos a Ti, ó Senhor, somente a Ti. Confiamos em Ti. Continua, ó Deus, abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, reunido neste momento nos seus lares, como igreja. Abençoa também a nós, ó Senhor, aqui em casa. E Te louvamos, ó Senhor, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração. Em nome de Cristo é que Te oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você é convidado a adorar ao nosso Deus, pois Ele é digno de honra e de glória. Começar
aquele escolhido de ti, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele escolhido de ti, o tesouro maior terá. Escolhido de ti, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele escolhido de ti, o tesouro maior terá. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu? Aqui o Deus de toda a terra. Se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu? Que a estrela da manhã ilumine o caminho, estimule o coração, não apenas por quem sou, mas
venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? Quem me livra do mal, quem me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? Quem me livra do mal, quem me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová. Pelo Senhor marchando, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Messias marchamos, suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre escolhas. Todos nós diariamente temos que tomar escolhas. Qual a roupa que vamos usar, qual a comida que vamos nos servir, para onde é que nós vamos. Todos nós temos de tomar escolhas. O importante é tomar uma escolha certa, fazer a escolha certa. A nossa vida, a nossa felicidade depende de uma escolha certa. Quando escolhemos errado, nós temos as consequências. Hoje eu vou falar de um versículo que é muito conhecido de todos os irmãos. Josué, capítulo 24, verso 15. Quando Josué diz: eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué já estava muito velho. Ele morreu com 110 anos de idade. Ele agora estava vendo que o povo não estava servindo ao Senhor de uma maneira correta. O livro de Josué é um livro de guerra. Ele era um general. Ele conduziu o povo para conquistar a terra prometida. Ele viveu dias de guerra e sempre foi vitorioso. E agora ele via que o seu povo, que o povo de Deus não estava seguindo corretamente os caminhos do Senhor. Nós precisamos falar do caminho do Senhor. Nós precisamos falar do Evangelho para as pessoas, mostrar-lhes o caminho certo. E Josué, ele fez essa opção. Mas para que os irmãos se situem no problema que Josué estava vivendo, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 23. Os versículos de 1 a 3 diz assim: Passado muito tempo, depois que o Senhor deu repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Então Josué chamou os juízes, chamou os anciãos, convocou o seu povo para falar para eles. Josué amava o povo. E ele diz aqui que Deus deu a vitória sobre todos os seus inimigos e que Deus estava com eles. Ele agora estava já sentindo que a morte dele estava próxima. Então ele fez uma escolha, não pensando tanto em si, mas pensando no próprio povo de Deus. Ele falou para aquele povo, do Deus que tirou o povo de Israel lá do cativeiro do Egito, conduziu esse povo 40 anos pelo deserto. Deus deu a vitória a eles, eles conquistaram a terra prometida. Mas agora Josué estava falando para esse povo, para que eles tomassem uma decisão. Quanto a ele dizia: vocês escolham quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos para a igreja. Eu e a minha casa vamos ler a palavra de Deus. Eu e a minha casa vamos orar. No versículo 9 em diante, do capítulo 23, diz assim: Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. No verso 14 desse mesmo capítulo 23, diz assim: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, em que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então todas as promessas que Deus fizera para o povo aconteceram. Então Josué estava fazendo o povo se lembrar disso. Mas o povo, muitas vezes o povo de Deus era rebelde. O povo não se lembrava dos grandes feitos que Deus fez. Josué, sabendo que estava prestes a morrer, ele então convocou o povo para essa grande realidade, que eles deviam tomar uma decisão.
Capítulo 24, no verso 15, que é o verso-chave para o qual chama a atenção dos irmãos, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué fez ver ao povo isto, fez ver que eles viveram no Egito, e lá no Egito havia os deuses do Egito. No Egito havia uma trindade, Ísis, Horus e Urus. Era a trindade dos egípcios. Eles adoravam também o boi ápice. E ele fala aqui dos deuses, da além do Eufrates. Então vocês escolham a quem vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no verso 16 diz assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O povo estava ali concordando com Josué. Nós não serviremos a outros deuses. Então, com base nesse versículo 15 de Josué 24, eu queria chamar a atenção dos irmãos, pelo menos para 3 verdades. A escolha é individual. Nós não podemos impor que as outras pessoas creiam no que eu creio, que aceitem o Deus que eu aceite. Nós não podemos impor a ninguém qual a sua escolha. Josué estava dando o exemplo, que ele e a casa dele serviria ao Senhor, mas cada um era livre para fazer a sua escolha. Então Josué fazia lembrar os deuses do Egito, os deuses de onde eles moravam, os deuses além do Eufrates. Cada um tinha o direito de fazer a sua escolha. Às vezes, nós queremos impor às pessoas a nossa crença. Nós achamos que a nossa crença, nossa religião é que é certa e que as outras pessoas que não seguem a minha religião vão para o inferno. Mas se nós olharmos para essas outras pessoas, elas acreditam também que elas é que estão certas e os demais irão para o inferno. Então, meus prezados irmãos, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Nós não podemos impor ao Brasil a nossa fé. Eu tenho de pregar o Evangelho, a igreja precisa pregar o Evangelho, mas nós não podemos impor que as pessoas aceitem o que eu aceito. Às vezes as pessoas se tornam até desagradáveis. Falam do Evangelho para alguém, a pessoa não aceita. Nós estamos vivendo essa pandemia, aí a pessoa começa a usar o WhatsApp, mandando mensagem para as pessoas via internet, pelas mídias, e a pessoa não aceita. Aí então a pessoa fica com raiva dessa pessoa e passa até a falar mal dessas pessoas. Então, meus queridos, nós precisamos de fato pregar o Evangelho, precisamos ser exemplo do Evangelho que vivemos, mas nós não podemos impor a ninguém que acredite no que eu acredito. Josué fez a decisão dele e deixou o povo em liberdade. Ele não decretou, ele não deixou uma norma dizendo: olha, vocês têm de aceitar o Deus que eu aceito. Não. Ele deu a liberdade para que cada um aceitasse o Evangelho ou não, seguisse os deuses deles ou não. Uma outra verdade que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que Josué tinha autoridade. Josué tinha uma vida frutífera. Ele fez bons relacionamentos. Por isso o povo o ouvia. Josué é um homem padrão. Nós vemos que outros
outras personagens da Bíblia, como Davi, por exemplo, teve os seus erros, mas de Josué nós não ouvimos falar nada. É certo que ele não era totalmente correto, mas a Bíblia não fala nada sobre a vida pregressa de Josué. Era um homem que tinha autoridade para falar. Por isso, ele convocava o povo para lhe ouvir. A liderança da igreja precisa ser exemplo para os liderados. Josué tinha uma vida frutífera. Josué, ele influenciava. E por isso, nos últimos dias da sua vida, ele ainda queria usar da sua autoridade, do prestígio que ele tinha junto ao povo, para, convocando esse povo, apelar para que eles fizessem uma escolha certa ao lado do Senhor dos Exércitos. Josué era um guerreiro, um homem que viveu a vida toda de uma maneira íntegra. Ele podia dizer como Paulo disse no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como Josué é um personagem importante na Bíblia. Josué foi aquele que introduziu o povo na terra prometida. E por isso, agora, ele queria que esse povo continuasse fiel ao Senhor. Uma terceira verdade, e essa reputo uma das mais importantes. Josué, ele dizia, quando escolhia ao Senhor, ele estava deixando de lado, recusando os outros deuses. No capítulo 23, verso 6 em diante, diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprides tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus os apregareis, como fizestes até o dia de hoje. Então Josué, quando disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava tirando dentro do seu lar qualquer outro Deus. Esta é a parte mais importante para a qual eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Josué, quando disse que serviria somente ao Senhor, ele e a sua casa serviria somente ao Senhor, ele estava dizendo que negava todos os outros deuses. Nós, o povo evangélico, temos um conceito muito diminuto sobre o que seja idolatria. Muitas vezes nós achamos que a idolatria é somente quem se curva diante de uma estátua, de um ícone, mas idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração como prioridade, quando rejeitamos a Deus. É interessante notar, irmãos, que Josué, ele fez uma decisão renegando todos os outros deuses. Eu chamo a atenção para o Salmo 146, verso 5 em diante, que diz assim: bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então nós precisamos ser fiel a esse Deus. Muitas vezes nós elegemos o dinheiro como Deus. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus 24, ele fala do Deus Mamon, é o Deus do dinheiro. Mas muitas vezes as pessoas fazem da sua própria pessoa o seu Deus, é o seu ego. Pessoas narcisistas que amam demais a si mesmo, que amam muito a si. São ególatras.
E pior ainda, existem pessoas que elegem outras pessoas como seus deuses. Há pessoas que amam demais o futebol e elegem um jogador como seu ídolo. Há outros que tornam um político como sendo o seu ídolo. A palavra de Deus diz que nós não devemos confiar em príncipes, devemos confiar somente no Senhor. Somente Ele é fiel para nos dar vitória e nos dar sucesso na nossa vida. Então, pessoas que elegem um político, nós precisamos, irmãos, ser criteriosos. Você pode ter o seu político de sua preferência, você pode escolher o seu político, cada um tem o seu direito de fazer a sua escolha, mas nós não podemos deixar de ser profetas. Se a pessoa que nós elegemos está fazendo as coisas corretas, merece o nosso aplauso. Mas se elas não estão fazendo as coisas como deviam ser, se elas estão errando, nós devemos condená-las. Nós devemos ser profetas. Lembremos-nos do profeta Natã. O profeta Natã repreendeu ao maior rei de Israel, Davi. Davi errou, mas o profeta Natã foi a ele e o repreendeu. Nós devemos ser profetas. Não devemos dizer amém a tudo. Há pessoas que ficam cegas, se tornam idólatras de um político. Ele pode fazer tudo de errado, mas a pessoa continua sendo fiel a ele. Isso não é correto. Josué, quando fez a opção em ter Deus como prioridade na sua vida, ele jogou fora, ele negou todos os outros deuses. E é ruim quando nós elegemos pessoas para serem os nossos deuses. No livro de Êxodo 33, no verso 11, tem um versículo importantíssimo que eu vou ler para os irmãos. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. As pessoas idolatravam Moisés. Josué, ele era amigo de Moisés, ele tinha Moisés como seu líder, mas ele adorava somente o Deus de Moisés. Então, quando Moisés saía para subir ao monte, ele falava face a face com Deus, mas o moço Josué ficava na tenda. Era na tenda onde Deus estava. Josué, então, ele tinha intimidade com Deus. É fantástico essa informação de Êxodo 33, 11. Quando as pessoas estavam atrás, correndo atrás, elogiando e até talvez idolatrando Moisés, Josué ficava na tenda junto de Deus. Então, a decisão de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, deve ser a decisão de todo o povo de Deus. E é interessante que no versículo 16, quando Josué disse, vocês escolham a quem devem servir, eles disseram que iriam servir ao Senhor. Mas no capítulo 2 de Juízes, a partir do verso 6 até o verso 14, nós encontramos informação de que enquanto Josué estava vivo, o povo foi fiel a Deus e manteve a sua escolha, a sua decisão em seguir o Deus de Israel. Mas, passada aquela geração, o povo se esqueceu de Josué e já agora estavam adorando os deuses daquela terra. Meus queridos irmãos e amigos, ouçamos o que a palavra de Deus nos ensina. Sigamos o exemplo de Josué. Nós estamos
no final do mês de maio. É o mês da família. E nós devemos zelar pela nossa família. O chefe da família, ele é o líder da família e ele deve tomar decisões, fazer como Josué fez. Que cada um faça a sua escolha, mas façamos como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos os nossos lares, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu sou, nas alturas sou filho de Deus. Eu sou, nas alturas sou filho de Deus. Eu sou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho